Existe um texto na Bíblia, em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, que diz o seguinte. Preste bem atenção no que a Bíblia diz. E os que são de Cristo, repito, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vou repetir. E os que são de Cristo crucificaram a carne e com as suas paixões e concupiscências. Eu tenho uma carta em minha mão. Carta esta que eu tenho, na verdade, guardada comigo. Transcrevi essa carta para que eu não perdesse a original. Essa carta chegou na minha mão com um remetente falso. Chegou à minha casa. Era a carta de uma ovelha que mandou um remetente falso. Eu fui até o remetente. Ele não morava lá. Percebi que o que essa ovelha queria era anonimato. Na maioria das vezes, quando temos coragem de escrever uma carta como essa, o fazemos no anonimato. A carta diz o seguinte: estou escrevendo esta carta em forma anônima porque me sinto envergonhado por ser um cristão. Todos os dias me olho no espelho e sinto vergonha de mim mesmo. Se pensasse eu ser o único a lutar esta batalha, talvez não perderia tempo trazendo à tona recordações manchadas por pecados diários. Mas creio que minha experiência espiritual não é a única na igreja. Na verdade, pastor, quase ninguém fala sobre esse assunto. E na maioria das vezes, me sinto sozinho. Sei que não estou sozinho a despeito de me sentir, mas tenho vergonha de dizer que cometo tais pecados porque tenho que manter as aparências de que eu sou um jovem cristão na igreja. Não tenho coragem de contar meus pecados publicamente, mas convivo com eles como se fossem espinhos que a cada prazer que sinto por cometê-los entram e cravam no meu coração e me fazem sangrar com o sangue da culpa. Tudo começou, pastor, com um simples folhear de uma revista masculina de mulheres nuas, onde abri não com o interesse principal de ver as mulheres, mas sim de ler um artigo que era referente à minha área de trabalho. Aliás, pastor, quase sempre é assim. Quando queremos pecar, damos sempre uma desculpa para nós mesmos, para que o peso da culpa não nos destrua, e por isso pecamos pelo prazer. Infelizmente, depois disso, o sabor por essas leituras aumentou, e agora passei, mesmo com dificuldade da primeira, a comprar das revistas. Da primeira, passei para a segunda, a terceira, e continuei. O prazer que a revista me proporcionava era maior do que o peso da culpa que eu sentia quando a fechava. Das revistas, pastor, passei para os filmes imorais. Dos filmes imorais, passei para usar as mulheres que faziam os filmes imorais. A descrição, o sigilo, o anonimato
me faziam pensar que o pecado que eu cometia não era tão mal assim, porque ninguém sabia o que eu fazia de errado, pois a cada sábado eu estava na igreja cantando, eu estava na igreja participando, eu estava na igreja liderando, eu estava na igreja mostrando o que ia ser um jovem cristão, e ninguém conhecia os meus pecados. Os momentos de prazer eram maravilhosos, mas eram sempre precedidos de vergonha, culpa, medo e solidão. Saiba, pastor, que eu tentei de todas as formas me livrar dos pecados. Lutava com a minha experiência espiritual na igreja, mas parecia que algo era mais forte do que eu e me atraía novamente a pecar. Cada vez que olhava para a minha Bíblia, parecia que me afundava em minhas culpas. Cada vez que eu ia à frente, todos os sábados, para fazer o louvor na igreja, sentia o amargo da minha garganta do pecado que me travava, me impedindo de cantar. Todas as vezes que eu me levantava do banco para ir dirigir um programa na frente, sentia peso da culpa nos meus pés, impedindo que eu chegasse até a frente para me tornar um exemplo. Mas o inevitável aconteceu, pastor. Contraí uma doença terrível que o mundo chama de AIDS. Eu que pensei que isso nunca aconteceria comigo. O pecado sempre me fez pensar isso. Quando ninguém sabe o que você faz, não é pecado. Um pouco na igreja e um pouco nos meus prazeres. Mas nenhum cristão pode viver assim, porque é a pior vida que existe. Sabe o que eu mais gostaria nesse momento, pastor? Eu gostaria de poder escrever uma carta para o Senhor dizendo: eu estou apaixonado por Jesus. Mas não estou. Não consigo livrar-me dos meus pecados, apesar de estar na igreja e liderando a igreja. Ninguém sabe que eu tenho AIDS. Como não tenho coragem de me apresentar, estou escrevendo para te pedir uma coisa. Por favor, pregue. Por favor, pregue. E faça meu coração tremer a ponto de dizer: eu quero me entregar. Talvez esse não seja o seu pecado. Talvez esse não seja você. Mas quem sabe você gostaria mesmo era de ter agora na sua mão uma caneta e uma folha de papel. Ou quem sabe várias folhas de papel. Ou quem sabe um caderno em branco para você começar a escrever para o seu pastor. Ou quem sabe ter coragem de escrever para o sumo pastor Jesus Cristo e começar a contar para ele todos os pecados que ninguém sabe, só você e sua consciência. Aliás, você e sua consciência e o próprio Cristo. Quantos nessa noite gostariam de ter coragem de escrever uma carta como esta, em que esta minha ovelha, em que eu nunca conheci pessoalmente, escreveu? Todas as vezes que eu me levantava para pregar, nos lugares onde eu estava, eu tentava encontrar pelos olhos a pessoa que me escrevera essa carta, para que eu pudesse correr até ela e abraçá-la e dizer: eu sou seu pastor, eu estou com você. Mas nunca consegui fazer isso. A única maneira que conseguia fazer isso era quando pregava e pedia a Deus que os sermões fossem os próprios braços de Cristo, para abraçar aquele que estava chafurdado, entregue no pecado, sentado no banco da igreja, dirigindo as coisas da igreja,
fazendo as coisas da igreja. Na verdade, esse jovem representa você, representa a mim, porque nós lutamos diariamente para poder nos livrar de tais situações quanto esta que eu acabei de ler para vocês. Repito, você não escreveria a mesma carta que ele escreveu, mas você pode escrever a carta que tem no seu peito. A Bíblia diz claramente: os que são de Cristo Jesus já crucificaram suas paixões e suas concupiscências. O grande problema é que nós não conseguimos entender isso em nossa vida. De forma nenhuma conseguimos entender isso. Eu sou de Cristo, e se eu sou de Cristo, a Bíblia diz: eu já crucifiquei a minha vida em Cristo Jesus. Não dá para dizer que você é de Cristo, não dá para dizer que você está na igreja, não dá para dizer que você está batizado, e por causa disso, você agora vai lutar contra as suas tentações. Não é disso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: se você está em Cristo, as suas paixões já foram crucificadas, e se elas não foram crucificadas, você ainda não é de Cristo. A Bíblia não dá margem para dupla interpretação. A Bíblia é clara, e Deus está falando para você: se você é de Cristo, é porque as suas paixões já foram crucificadas. Se elas não foram crucificadas, se não foram crucificadas, é porque você ainda não é de Cristo. Ah, pastor, o senhor veio lá de São Paulo para dizer que eu não sou de Cristo? Olha, eu estou aqui, olha, eu estava cantando, olha, eu estou dirigindo os computadores, olha, eu montei tudo isso aqui, olha, eu sou pastor aqui, olha, eu estou cuidando das coisas, olha, eu sou um diretor de jovens, olha, eu trouxe todos esses jovens para cá, e se alguém dizer que eu não estou em Cristo, então, faça uma coisa: pare de pensar em tudo que você está pensando, e olha para dentro da sua alma. Tem coragem? Tem coragem? Olha para dentro da sua alma e veja se as suas paixões estão realmente crucificadas. Olha para dentro da sua alma, lugar que só você e Cristo pode olhar. Olha para dentro da sua alma e veja se as suas paixões estão crucificadas. Se elas não estão crucificadas, você não é de Cristo. O que está aceso dentro do seu coração nessa noite? Está aceso no seu coração suas paixões mais aviltantes, em que ninguém sabe? Me diga uma coisa: por quê? Por que as pessoas têm que viver atrás de um computador e colocar imagens que não são as suas diante de um Facebook? Porque as pessoas têm que se comunicar com cognitivos diferentes do seu próprio nome? Porque as pessoas têm que viajar nas ondas da internet com a porta do seu quarto fechada? Porque as pessoas têm que entrar na internet e depois têm que apagar o histórico para qualquer pessoa que venha depois dela? Por quê? Porque as suas paixões estão cravadas ali. Você teria coragem? Se nessa noite, agora, o próprio Cristo dissesse para você o seguinte: ei filho, eu vou expor nas duas telas dessa noite, eu vou expor o que você está olhando e o que você armazenou na sua mente esta semana. Você estaria disposto a dizer: pode expor, Senhor Jesus, pode expor? Tem coragem? Tem coragem? É muito fácil sentar no banco da igreja, é muito fácil cantar no louvor, é muito fácil cantar no conjunto, é muito fácil cuidar de coisas da igreja, é muito fácil tocar um pianinho, uma guitarrinha, é muito fácil ser diretor dos jovens, porém muito difícil é ter a vida crucificada em Cristo Jesus.
Uma garota me ligou e disse assim, por volta de meia-noite e meia, quase 1h da manhã, e às lágrimas ela disse assim: pastor, está tudo acabado, meu noivado está acabado. Eu disse: como está acabado? Você liga para mim quase 1h da manhã, me tira da cama para dizer que está acabado? Você me convidou com o seu noivo há 4 anos atrás para fazer o seu casamento esse ano e você disse que está tudo acabado. Vocês acabaram de comprar um imóvel, vocês estão comprando os móveis, vocês estão fazendo planos, vocês compõem o casal mais bonito da igreja. Você vem dizer para mim que está tudo acabado? Ela disse: está tudo acabado. Eu disse: por quê? Pastor, saímos da igreja e fomos com alguns jovens comer algumas coisas. Demoramos, e há uns 45 minutos atrás, quase 1 hora, cada um foi embora. Entramos como sempre no carro dele e ele veio me trazer para casa. No caminho, ele parou em frente a um motel e disse para mim o seguinte: vamos passar a noite juntos no motel? E eu olhei para ele e disse: como você pode me fazer esse convite? Nós somos 2 jovens cristãos. Hoje você dirigiu o programa de jovens da igreja. Como você pode me convidar para passar a noite no motel? E ele disse para mim: quem vai saber? Ninguém vai saber, ninguém precisa saber, seus pais não precisam saber, meus pais não precisam saber, o pastor não precisa saber, ninguém precisa saber. Você não me ama? Eu te amo. Vamos mostrar nossa expressão de amor. E eu disse para ele: nosso casamento está programado para daqui a 8 meses, você me convida a passar uma noite no motel? E ele disse: qual é o problema? Nós somos adultos. Eu disse para ele: vamos embora. E ele continuou insistindo. Eu disse para ele: se você continuar insistindo, eu vou sair do carro, vou pegar um táxi, vou embora e nunca mais vou olhar para a sua cara. Ele então me levou até em casa e nós fomos sem dar uma palavra. Quando chegou na porta do prédio, eu olhei para ele e disse: adeus. Subi, fui até o meu quarto, onde eu estou agora, e profundamente chorei e tomei uma decisão. Eu disse: qual foi? Acabei de ligar para ele e disse: está tudo acabado, não existe mais namoro, nem noivado, e nem vai haver casamento. Eu não me caso mais com você. O Senhor é a primeira pessoa que eu estou falando. Ela chorava profunda e copiosamente. Depois de se recompor, eu perguntei para ela: por quê? E ela então disse a frase que nunca mais vou esquecer na minha vida. Ela disse: todo o prazer que ele possuía para me dar aquela noite no motel jamais seria maior do que o prazer do meu Cristo dizer para mim: foste fiel no pouco, no muito vou te colocar agora. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É ter a vida crucificada em Cristo Jesus. Nós estamos vendendo a nossa vida espiritual por 5 minutos de sexo. Estamos vendendo a nossa vida espiritual por meia hora de internet. Estamos vendendo a nossa vida espiritual por uma noite numa balada. Estamos vendendo a nossa vida espiritual por uma intimidade no namoro. Estamos vendendo a nossa vida espiritual por uma prova sexta-feira à noite na faculdade. Estamos vendendo a nossa vida espiritual por uma praia no sábado à tarde. Estamos vendendo a nossa vida espiritual por uma saia mais curta para mostrar o que não deveria ser mostrado. Estamos vendendo a nossa vida espiritual por causa de uma balada. Estamos vendendo a nossa vida espiritual por causa de uma bebida. Estamos vendendo o nosso céu por causa de qualquer tipo de prazer. Mas eu sabia.